Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, amém? Hoje é o domingo de Páscoa, o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas o evento da crucificação, da morte de Cristo, ela se dá em 3 dias. E neste momento, eu gostaria de que nós pensássemos um pouco sobre um desses dias, a sexta-feira, que foi o dia do sacrifício. Para obter uma expiração adequada, era necessário levantar o corpo, pressionando-o sobre os pés e flexionando os cotovelos. No entanto, essa manobra colocaria todo o peso do corpo sobre os ossos dos pés e produziria uma dor muito forte. Além disso, o flexionar dos cotovelos causaria a rotação dos pulsos em volta dos pregos de ferro, ocasionando uma dor agoniante por todos os nervos que foram afetados. Cãibras nos músculos e queimação nos braços estendidos trariam ainda mais desconforto. Por causa disso, todo o esforço para respirar se tornaria agonizante e muito cansativo, levando então à exaustão e finalmente à asfixia. Esta é a explicação médica para uma morte na cruz. E pensando neste dia, no dia do sacrifício, na sexta-feira, pensando na morte de cruz que Cristo sofreu por cada um de nós, seria este momento o castigo mais injusto da história ou o maior ato de amor já realizado? Vamos pensar um pouco sobre isso? A Escritura nos diz que Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: "Vocês me trouxeram este homem, e disseram que ele estava à tição do povo para fazer uma revolta. Mas eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, e não encontrei nele nenhuma culpa destas coisas que vocês o acusam." Herodes também não encontrou nada contra ele. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: "Mate esse homem, solte Barrabás para nós." Barrabás tinha sido preso por conta de uma revolta na cidade e por assassinato. Então, Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: "Crucifica-o, crucifica-o." E Pilatos disse pela terceira vez: "Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei." Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Neste texto, nós temos a narração de um homem que foi acusado falsamente de crimes que não foram cometidos. De um crime por querer incitar uma revolta contra o Império Romano. Aquilo que Jesus deixa claro quando responde por diversas vezes, quando é indagado sobre o império, quando é indagado sobre o imperador, quando é indagado sobre César. Jesus mantém a sua posição de mansidão. E isso desagrada os povos judeus, porque eles esperavam um Messias que iria guerrear, que ia lutar, que iria vencer o Império Romano através de força. E é por isso que eles escolhem, é por isso que eles preferem
Barrabás, aquele que já estava liderando o povo contra uma revolta contra o Império Romano. É por isso que eles preferiam soltar um assassino do que o pacífico. Mas Herodes e Pilatos, que são os representantes do Império Romano, mesmo investigando e buscando, eles não encontram como culpado das acusações, e mesmo assim decidem libertá-lo. Através do costume que eles tinham na época de libertar uma pessoa, um condenado, neste momento, nesta época de Páscoa. Mas o povo judeu não aceitou. O povo judeu não aceitou que Jesus, o líder pacífico, fosse liberto. Eles queriam um líder, um Messias, um libertador, de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com o seu próprio desejo. Eles não queriam aquele que foi enviado pelo Senhor como Messias. Então, para evitar uma reviravolta, Pilatos decide fazer a vontade do povo. E então, condena Jesus à morte, e à morte de cruz. Através da escolha do culpado e não de Jesus, nós percebemos também o propósito da sua vinda. Ele veio se entregar para morrer no lugar de culpados, de pecadores, como eu e você. Jesus se entregou por mim e por você. Sim, Jesus não foi assassinado. Ele se entregou para morrer no nosso lugar, realizando assim o maior ato de amor já visto em toda a humanidade. Jesus nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas. Ele foge porque não se importa com as ovelhas. Mas eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Apesar dos nossos pecados, sem levar em consideração as nossas falhas, Jesus decide se entregar e sofrer o destino que estava reservado para cada um de nós. Ele realmente não merecia, mas por um ato de amor, sem levar em consideração a nossa condição humana pecaminosa, ele decide sofrer a pior morte de todas, a morte de cruz. Quem teria tamanha misericórdia, ao ponto de sofrer o castigo de um crime que não cometeu, e ainda sendo entregue e condenado por aqueles que ele está morrendo no lugar deles? Os judeus? Não. Eu e você. Nós colocamos Jesus nessa situação. Nós crucificamos Jesus por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas. Nós estávamos presentes no pecado, na escolha errada de Adão e Eva no Éden. Éramos nós que merecíamos ser condenados à cruz. Jesus sofreu o nosso castigo. Mas o sacrifício era necessário. Para que nós recebêssemos o perdão, precisaríamos de um sacrifício perfeito. E Jesus se fez como sacrifício perfeito por nós. As Escrituras nos dizem: se as pessoas que antigamente adoravam a Deus tivessem sido purificadas purificadas dos seus pecados por meio do sacrifício de animais e alimentos, não se sentiriam mais culpadas de pecado algum, e todos os sacrifícios se encerrariam. Em vez disso, esses sacrifícios eram realizados ano após ano, servindo para fazer com que as pessoas se lembrem dos seus pecados, porque o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar o pecado de ninguém. A Escritura assim nos mostra que Jesus era o único que poderia realizar o sacrifício necessário para oferecer perdão para a humanidade.
As Escrituras também nos dizem que pelo cumprimento dessa vontade, nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. Cristo foi o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que por amor ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. E o seu sangue é tão perfeito, é tão puro e tão poderoso, que ele salva, que ele perdoa, que ele purifica todos os pecados de uma vez só. Somente um sacrifício foi necessário. O sacrifício de Cristo nos tornou justos diante de Deus e nos deu a possibilidade de restaurarmos o nosso relacionamento com o Pai. Relacionamento que anteriormente tinha sido rompido pelo pecado. As Escrituras ainda nos dizem que Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu aqui mencionado era aquele que separava dentro do templo o lugar onde habitava a presença de Deus. Ele delimitava o ambiente, o espaço onde somente o sumo sacerdote, que estava cerimonialmente limpo, poderia adentrar. Qualquer outra pessoa que entrasse ali em pecado, impura, seria instantaneamente consumida pela presença de Deus. E o que a morte de Jesus na cruz faz? Rompe o véu, de cima a baixo. O próprio Senhor, o próprio Deus, rompe o véu. O próprio Deus rompe aquilo que separava as pessoas de entrarem na sua presença. Aquilo que impedia as pessoas de entrarem na sua presença. O véu se rompe de cima a baixo, mostrando que é o próprio Deus quem o faz, e não nós. A morte de Jesus na cruz nos proporciona o livre acesso a Deus. Ele não nos olha mais como pecadores, mas como filhos perdoados. Ele nos adota como filhos. Nós recebemos por adoção a herança da vida eterna, por meio do sacrifício, por meio do sangue de Cristo. E assim encerra a sexta-feira, Jesus clamando: está consumado. O castigo foi cumprido em nosso lugar. E agora, todo aquele que nele crê, entregar a sua vida e obedecer aos seus mandamentos, então receberá a vida eterna e irá morar por toda a eternidade ao lado do Pai, na presença de Deus, onde não há tristeza, não há dor, não há sofrimento. Então, na sexta-feira, nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo, do seu sofrimento, do castigo que foi tomado em nosso lugar. Jesus morreu por mim e por você, nos substituindo por aquele castigo que nós deveríamos receber. Nós somos os culpados de levar Jesus à cruz, mas por amor, sem pensar em nossos pecados, em nossas transgressões, em nossas falhas diárias, Jesus mesmo assim, por amor, decide entregar a sua vida espontaneamente por cada um de nós. Agora, nós temos o livre acesso a Deus. Basta nós crermos em seus ensinamentos, cremos na vinda, na morte e na ressurreição de Cristo e obedecermos aquilo que Ele veio nos ensinar. E então, nós passaremos a eternidade ao seu lado. Amém. São coisas que eu pudesse fazer para agradecer tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Nós só podemos louvar ao Senhor, declarar a sua bondade sobre nós e entregarmos a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você pode se sentar.
Então Jesus morreu numa sexta-feira, como nós acabamos de ouvir. Mas depois da sexta-feira vem o sábado. E nós entendemos o sábado como o silêncio. Jesus morreu na sexta e Jesus ressuscitou no domingo, não é? É isso que os evangelhos nos contam, Mateus, Marcos, Lucas, João. E entre a sexta e o domingo existe o sábado. E o sábado silenciou. O céu silenciou. O Pai silenciou. Você já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus não morreu num dia e ressuscitou no dia seguinte? É interessante a gente pensar que os discípulos também silenciaram. Certamente eles estavam muito reflexivos por tudo o que tinha acontecido. Eu acho que pela primeira vez a esperança dos discípulos de Jesus pareceu assim sussurrar ao invés de gritar nos seus ouvidos. As mulheres choraram, como a gente sabe, a multidão ficou com a lembrança de um homem singular que havia partido. Você se lembra que um soldado vai dizer: este homem era verdadeiramente justo? Outra linguagem vai dizer: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus? Jamais alguém foi igual a Jesus. Nenhum homem na terra, nenhum homem, nem antes e nem depois, foi igual a Jesus. Se nós podemos falar de uma figura singular, essa figura é Jesus de Nazaré, não é? Nem o mais religioso dos judeus podia pensar nas palavras que o Messias insistiu em dizer diversas vezes, de forma tão clara de que seria entregue aos seus opositores para a morte, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Por várias vezes, Jesus falou sobre isso. Por muitos momentos, Jesus disse isso. Talvez as pessoas não compreenderam muito bem. Então, o sábado foi simplesmente silêncio. Era como se Deus tivesse silenciado o céu num luto e estivesse guardando o melhor para depois. O espaço entre a promessa e o cumprimento. A expectativa não é uma coisa interessante? Experimente alguém dizer para você assim: amanhã eu vou trazer algo especial para você. Experimente dizer para sua esposa assim: amanhã eu vou levar você para comer fora, num lugar muito bacana onde você nunca foi antes. Experimente dizer para o seu filho: amanhã nós vamos passear num lugar super legal. Pensa nisso. E o dia que antecede a sua viagem tão esperada? Não é? Um dia super especial. A expectativa é algo extraordinário. E Jesus, os céus, na verdade, parece estar preparando algo muito especial. Aqui a gente vê o espaço entre a promessa e o cumprimento. E a multidão seguia a sua vida normalmente, sem perceber que a história estava prestes a mudar para sempre. Na cabeça dos discípulos, uma turbulência tremenda. Um monte de pontos de interrogação, não é? Mas na cabeça do povo em geral, a vida segue. E vamos em frente. Tudo parecia terminado, mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. É o impacto da morte da sexta contrastada pela maravilha da ressurreição do domingo. E aí no sábado Deus estava trabalhando mesmo sem dizer uma palavra. O que talvez para muitos parecia inatividade era na verdade o céu em movimento. Porque Deus nunca para. Deus está trabalhando no processo, não é? Deus sempre está trabalhando. Deus está trabalhando no processo. O que parecia derrota estava sendo transformado na maior vitória da história. Só era necessário esperar um pouco. Não é interessante como a Bíblia tem sinais de espera? Você deve esperar que o libertador de Israel virá. Você deve esperar até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Não é? A Bíblia é um livro que tem muita espera. Então, e quando as pessoas estão desesperadas, elas fazem como Marta, que corre aos pés de Jesus quando seu irmão Lázaro está morto, e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A sua demora, Jesus, fez com que o meu irmão morresse. É mais ou menos assim. A gente fala isso, a gente não fala exatamente isso, mas a gente fala como isso, muitas vezes, não é? Então, por que Deus está demorando tanto para agir? A gente fala. Quantas vezes nós também vivemos os nossos sábados, não é? Momentos em que Deus parece não falar, não responder, não se manifestar como esperamos que Ele se manifestasse. É por isso que eu tenho tanta dificuldade
em assimilar as propostas de algumas igrejas como a segunda da vitória, a terça da libertação, a quarta da quebra das correntes. Você está marcando dias para que Deus faça aquilo que você diz que Ele vai fazer? São aqueles momentos em que tudo parece suspenso, não é? Então, eu acho que é assim que Deus trabalha. Na nossa cabeça, parece que Deus não está fazendo, mas Deus está fazendo, porque Deus trabalha no silêncio também. A gente canta uma canção que diz isso, no silêncio tu estás, não é? Mas o sábado ensina algo poderoso para a gente também. O silêncio de Deus não é o fim da história, amém? Muitas vezes é no silêncio que a fé é provada, não é? Quando Deus responde, ou melhor até dizendo assim, quando Deus responde do jeito que eu gostaria que Ele respondesse, aí está tudo bem para a gente, não é? O nosso grande problema é quando Deus parece que não está respondendo. É nesse momento que a minha fé, a sua fé, está sendo provada. No tempo da espera. É no silêncio que a esperança amadurece. Isso aqui é muito importante para nós. Enfim, é no silêncio que Deus prepara o caminho para a ressurreição. E a ressurreição é vida. Ressurreição é recomeço. É novo, é um novo tempo. É algo sobrenatural. É algo que está acontecendo agora. A sexta-feira trouxe dor, mas o domingo traria a glória. Mas foi o sábado que sustentou o coração daqueles que ainda não viam o final. É como que os discípulos talvez estivessem assim, mas é isso? Era só isso? Ou talvez algum deles pudesse dizer o seguinte, mas ele falou alguma coisa. Não é possível que acabou agora. Algo tem que acontecer, não é possível. Talvez essas dúvidas pairavam na mente dos discípulos de Jesus. Olha que interessante, depois de criar o universo, no sábado, Deus descansou de toda a obra que fez e viu que tudo era bom, não é? A obra que Ele fizera, não é? Toda a obra que Ele construiu. E Ele viu que tudo era bom. E quando Ele fez o ser humano, Ele disse que era muito bom. Então, naquela sexta, Jesus bradou da cruz que tudo estava consumado. Olha que interessante. Semelhante ao começo de tudo, o trabalho na terra estava finalmente concluído. No sábado, Deus descansou, porque na sexta, Ele terminou de construir o mundo, lá em Gênesis 1. No sábado, Deus descansou, porque na sexta, Jesus concluiu a sua obra na cruz do Calvário. Agora era descansar para o que viria depois. Então, nós aprendemos algumas lições importantes com o sábado. O sábado é sinônimo de descanso. Portanto, é o tempo de Deus. Nós precisamos aprender com o tempo de Deus. Talvez aí esteja a maior das nossas batalhas. Por que Deus não responde? Por que Ele está demorando? Por que as coisas não acontecem? O sábado é algo também que nos convida a confiar, mesmo que por vezes não entendamos. E a gente não tem que entender tudo. Aliás, quem entende a ressurreição? Como uma pessoa que já está morta pode retornar à vida? E depois de 3 dias ainda por cima. Como você consegue explicar esse fenômeno? Isso é totalmente sobrenatural. O sábado nos desafia a permanecer, mesmo que não tenhamos todas as respostas. E isso é algo que nós precisamos aprender também. A ressurreição de Jesus, ou o que antecede a ressurreição de Jesus, ou seja, o sábado, essa espera de algo extraordinário que vai acontecer, nos desafia a permanecermos firmes. E você não precisa saber tudo, não. Você só precisa permanecer. Eu acho que esse é o desafio constante de Deus para nós. Por que as coisas não acontecem? Por que eu passo por tantas lutas e tantas aflições? O desafio é permaneça. Por que a minha doença não é curada? O desafio é permaneça. Por que o processo para eu chegar naquele alvo tão desejado é tão longo? A proposta é permaneça. Por que eu tenho que esperar um bebê por 9 meses? Permaneça firme. Não é? E o grande amor da minha vida, por que não apareceu ainda? Permaneça. Percebe? Isso serve para tudo na sua vida. Isso serve para tudo.
O sábado ensina a crer que, ainda que tudo pareça parado, Deus continua agindo. Como eu sempre gosto de dizer, Deus trabalha no processo. Porque depois do silêncio, sempre vem a renovação, a transformação, a ressurreição. Em Cristo, o sábado nos prepara para o melhor, para o sobrenatural. Ele nos aponta para a expectativa da vitória do Cordeiro. E ele nos leva a refletir sobre a redenção do pecador. Amém? Eu quero encerrar lendo João capítulo 11, versículos 25 a 27. Esse texto explica tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Pausa no texto. Agora, depois da ressurreição, no domingo, eles vão entender isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Convido a igreja a ficar em pé. Vamos continuar louvando. Boa noite, queridos, na graça e na paz de Jesus. Amém? Marcos capítulo 16 diz-nos assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram. Perdão, queridos, eu estava lendo João. Aqui, agora sim. Marcos 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram ao sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Sexta-feira de horror, sexta-feira de tristeza. Chega o sábado, o silêncio toma conta. Até que então, passa-se esse sábado de silêncio e chega então o domingo. E talvez poderia ser mais um domingo como qualquer outro lá na Judeia. Ou talvez eles apenas diriam: é o primeiro dia da semana e está tudo bem para aquela comunidade. A vida segue no seu curso natural e todas as pessoas cuidando dos seus afazeres. Assim podemos começar descrevendo o que foi a ressurreição. No entanto, aquilo que poderia se chamar de mais um dia na vida do povo judeu, com mais um homem morto, com mais um homem ali pendurado na cruz, e talvez esperando morrer, que não foi o caso de Jesus, que morreu ali no mesmo dia, e outros que ali ficavam, demoravam às vezes semana, pendurado naquela cruz, se desprendendo da cruz, e cães, abutres vindo comer. Por isso que
o lugar talvez seja chamado de lugar da caveira, mas com Jesus isso não aconteceu, porque ele foi morto no mesmo e morreu no mesmo dia. E melhor ainda, ele foi sepultado. E isso veio a transformar-se num fato mais relevante de toda a história. Um fato que mudou para sempre a história da humanidade, incluindo mudança de dia de culto. Mudança que, para aquilo que os judeus sempre comemoravam no sábado, seus cultos, as suas celebrações, com Jesus isso também mudou com o decorrer da história. Mudança inclusive de calendário. Ninguém vê por aí antes de Buda, depois de Buda, ninguém vê antes de Maomé, depois de Maomé. Mas a história sempre conta antes de Cristo e depois de Cristo. Mas talvez a mudança, e talvez não, a melhor mudança que tenha ocorrido foi a mudança da sentença que estava sobre todos nós, que era a condenação eterna. Mas algo, queridos, que me chama muita atenção nesse texto de Marcos que eu acabei de ler, é a demonstração do amor de Jesus, é a demonstração do que ele fez na ressurreição, no episódio. Se já na sexta-feira o amor havia sido demonstrado quando ele entregou a sua vida, e creio que também mesmo no silêncio, como já foi aqui mencionado, o amor dele continuou se manifestando através do silêncio. Na ressurreição ainda, esse fato continuou ainda mais manifestado ainda. Um amor sem limites que foi experimentado por aqueles que inicialmente caminharam com ele. E a primeira pessoa que recebeu desse amor naquele instante foi Maria, a quem Jesus apareceu primeiramente, talvez recompensada pelo seu empenho em ir ao túmulo para ungí-lo, porque não pôde fazer isso na sexta-feira, porque já estava no final do dia, e já era sábado, e então não podia se fazer mais nada. Ou também bem recompensada pelo fato de ter caminhado com Jesus em todo o seu ministério. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber realmente essa força, esse empenho em acompanhar Jesus, em estar com Jesus constantemente, ajudando a ele e também aos seus discípulos. Mas talvez, eu digo talvez, mas na realidade eu quero dizer, eu creio que seja esse o fato melhor pelo qual Jesus apareceu a ela primeiramente, e por tudo aquilo que ela fez, de estar ali no túmulo, de ter ido procurar ver Jesus ali, reconhecer tudo aquilo que Jesus fez por ela. E o versículo 9 é bem enfático quando diz que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Queridos, eu vejo nesse fato, nesse episódio, uma mulher que realmente foi liberta, uma mulher que reconheceu esse fato, reconheceu realmente essa atitude de Jesus, esse empenho de Jesus, reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como Salvador. E por isso ela fez tudo o que ela fez. E então Jesus aparece primeiramente a ela. Não é interessante isso? Você pensar em quem foi essa mulher, no que Jesus fez por ela, e agora Jesus aparece primeiramente a ela. E há aqueles engraçadinhos que dizem que se Jesus tivesse aparecido por um discípulo homem, talvez ninguém saberia, né? Que Jesus tinha ressuscitado, né? Mas é pura brincadeira isso, né? É interessante isso, que Jesus tenha aparecido primeiramente a uma mulher, a essa mulher chamada Maria, e que no Evangelho de João, Jesus a chama pelo nome. Uau, isso é extraordinário. Mas há ainda um outro fato aqui que eu menciono, desse amor demonstrado de Jesus nesse episódio, nesse fato da ressurreição, quando ele também é demonstrado a Pedro, que foi a outra pessoa a quem esse amor foi manifesto. No versículo 7, aquele homem que havia negado Jesus, num momento crucial, num momento realmente onde ele precisava mostrar que ele era um discípulo de Jesus, Pedro refuga, Pedro ele foge. Remorso, tristeza.
a sua vida talvez mergulhada num caos por causa daquilo. Aquele homem que viu tantos milagres, presenciou coisas extraordinárias, inclusive foi alvo do extraordinário de Jesus, quando caminhou com Jesus por sobre as águas. Esse homem que andou com Jesus foi capaz de negá-lo. Uma pergunta fica: o que será que estava passando na cabeça de Pedro quando Jesus foi crucificado? O que estava passando na cabeça de Pedro quando Jesus fora morto? Não sabemos, a Bíblia não descreve, e podemos imaginar que muita coisa talvez estivesse passando na cabeça daquele homem, vendo Jesus Cristo morto e agora sepultado. O certo é que o ser celestial manda Maria avisar aos discípulos, versículo 7, e a Pedro. Reparem, avisem os discípulos que Jesus está vivo e a Pedro. Novamente, Jesus ele identifica alguém, chama pelo nome, alguém específico. E aí eu fico imaginando que Jesus sabia o que Pedro estava passando. E por isso que manda avisá-lo especificamente. Talvez sabendo por tudo aquilo que ele estava passando, as dores, as dificuldades, o remorso. E então ele fala: olha, avisa a todos, mas a Pedro. Mas também a ressurreição de Jesus demonstra, além desse fato, demonstra o seu amor para com a vida de todos os que estão tristes, abatidos e chorando. Versículo 10. A ressurreição de Jesus demonstra que o seu amor precisa ser compartilhado, não pode ficar escondido egoisticamente. Porque há muitas pessoas que apenas sabem de sua história, conhecem por terem ouvido falar, porque a mídia, as redes sociais noticiam sobre isso. Estão tristes, mergulhados em seus problemas, e existem muitos que também não acreditam, pois como o filósofo Nietzsche disse, Deus está morto. Assim também acreditam essas muitas pessoas. E é por isso que nesse texto nós somos instigados, nós somos impulsionados também a partilhar dessa ressurreição, a partilhar disso, de tudo isso, dessa história que aconteceu com Jesus Cristo. Desse amor maravilhoso que deve ser compartilhado com tantas pessoas que estão passando, que estão vivenciando as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Meus queridos, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Jesus ele é puramente relacionamento. E é isso que a ressurreição de Jesus nos mostra, nos ensina também. Além de tantas outras coisas, o seu amor nos constrange a viver um relacionamento com Ele. Por tudo aquilo que Ele nos fez, como fizera também a Maria. A ressurreição também ela nos impulsiona a viver um relacionamento com Ele, porque Jesus nos ama e vem ao nosso encontro, como foi ao encontro de Pedro. E a ressurreição de Jesus nos motiva a viver um relacionamento profundo com Ele, para compartilhar do seu grande amor, para não ficarmos apenas conosco, mas para ser partilhado. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não apenas para prestar um culto, mas porque Jesus Cristo, Ele vivo está. Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e essa é a maior mensagem de todos os tempos, que nos impulsiona a viver de uma forma ainda melhor, de uma forma cada vez mais intensa em sua presença. De uma forma como talvez nós nunca desejássemos viver, mas por causa dele, por causa do seu amor, nós somos impulsionados, nós somos motivados, nós somos constrangidos a prosseguirmos com ele e por ele. Que Jesus Cristo, na sua vida, o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que vive e está aqui nessa noite, recebendo adoração, recebendo todo louvor, possa te levar cada vez mais
para perto dele, para a sua glória e para a sua honra. Eu quero orar com você, eu quero chamar o grupo novamente para estar aqui. E queridos, eu quero, como eu disse, nesse pensamento, desse amor de Jesus pelas nossas vidas, por aquilo que Ele fez. E eu digo que Ele continua fazendo. Pensando nesses dois personagens, Maria, o que ela fez, quem ela foi. Pensando em Pedro, aquele homem cheio de remorso, cheio de dificuldades, que não sabemos o que ele estava pensando, mas certamente Jesus o sabia. Talvez essa seja a questão de muitos que estão aqui, que não estão vivendo plenamente esse amor de Jesus na sua vida, por causa de culpa, por causa de passado, por causa de que, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas aquilo ainda é carregado. Sabe, Jesus, sabe, queridos, Jesus levou isso lá na sexta-feira, na cruz. A minha culpa, a sua culpa, os seus problemas, o meu problema, os nossos problemas, os problemas de toda a humanidade. E quando Ele ressuscitou, Ele ressuscitou vitorioso. E quando Ele ressuscitou vitorioso, nós também somos vitoriosos. Você é um vitorioso por Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. E é por causa dele que você deve viver plenamente esse amor. Você deve viver de uma forma que o agrade, de uma forma que realmente dignifique a sua vida. Baixa a tua cabeça, meu querido. Eu quero que você esteja orando agora. Que você esteja pensando em tudo aquilo que foi falado nessa noite, em tudo aquilo que foi cantado nessa noite. A sexta-feira de horror, a sexta-feira da crucificação, onde lá os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados foram gravados na cruz, foram levados por Jesus. Onde a sexta-feira do silêncio, Deus continuou trabalhando, assim como Ele continua fazendo pelas nossas vidas aqui. Quando você acha que Ele não está fazendo nada, querido, creia em nome de Jesus que Ele está fazendo muito. Mas melhor ainda, o domingo da ressurreição, o domingo da vitória. E é nessa vitória que você deve caminhar. É por essa vitória, é por essa ressurreição, é porque Ele vive, que você deve permanecer firme. E entregar a sua vida, seus problemas, as suas culpas, tudo que perturba ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos e damos honras ao Senhor, Pai. Te glorificamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o que vive e reina para todos sempre. E, ó Deus, nós queremos entregar cada vida aqui nas Tuas mãos, Pai. Teu Espírito Santo passeia no nosso meio, está aqui, e olha para cada coração, e olha para cada vida, e sabe o que cada um está passando. Há problemas, há dificuldades, há culpas que ainda estão sendo levadas, mas que os teus filhos, ó Deus, possam colocar isso diante da tua presença, possam colocar isso nas tuas mãos, e não levar mais, mas viver em vitória, viver com a vitória conquistada na cruz, e com a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, e fortalece a cada um aqui nessa noite, para que ao sairmos daqui, nós estejamos, ó Deus, revestidos, ó Deus, de alegria, revestidos da Tua paz, revestidos do amor de Jesus Cristo, Deus. Para que nós possamos, assim, seguir os nossos dias, compartilhando, para muitos que estão chorando, para muitos que estão abatidos, sofrendo, para aqueles que estão sem esperança em suas vidas, que nós sejamos impulsionados a cumprir o ID de Jesus Cristo, no temor e no amor de Jesus Cristo. Te glorificamos e te agradecemos, Jesus Cristo. Amém.
Graças ao nosso Deus, a quem nós servimos, a nossa viva esperança, a nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, confiados de que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor se estende de geração em geração e o Senhor alcança os nossos corações. Que você possa viver debaixo da esperança de que Jesus voltará. A ressurreição de Jesus, ela atinge o nosso coração, mas ela nos desafia a viver uma nova vida, para que um dia, assim como Jesus ressuscitou, nós também possamos sair desses corpos mortais e corruptíveis, para viver a esperança do nosso Deus e a eternidade com o Senhor. Que toda glória, que todo louvor e toda honra sejam dados ao nome do Senhor, amém? Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui nessa noite. Obrigado pela sua presença, você que nos abençoou aqui nessa noite. Que Deus possa ouvir a sua oração, o seu clamor. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, que nessa noite de Páscoa pode ser a noite da sua, seja a noite da sua salvação, a noite da sua entrega. Talvez você está andando longe de Jesus. Quem sabe essa possa ser a noite que vai trazer você para perto do Senhor novamente e você recomeçar uma caminhada com Jesus, uma caminhada segura para toda a eternidade. Então que Deus abençoe você. Se ao final desse culto Deus falou no seu coração de uma maneira especial e você quiser saber mais, se você quiser preencher os nossos formulários que nós temos aí nas nossas cadeiras e entregar aos nossos voluntários à porta, nós teremos muito prazer em conversar com você e orientar você nessa caminhada. Se você é pela primeira vez nosso visitante aqui, você também pode ir ali para receber um brinde dos nossos irmãos. Que Deus seja louvado em todas as coisas, que a gente possa sair daqui para uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus e adorando a Jesus com todo o nosso coração. Será que nós podemos encerrar esse culto cantando essa canção que nos desafia a viver a esperança da glória? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse foi um ótimo ensaio, mas acho que a gente pode cantar melhor agora, né? Agora eu vou fazer tenor, vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos aplaudir a Jesus. A Ele honra, glória, louvor, majestade, força e poder. Obrigado, Senhor. A nossa esperança está em Ti. A nossa força está no Senhor. Nós adoramos um Cristo vivo. Nós acreditamos no Senhor que ressuscitou. Nós não estávamos lá, nós não vimos o sepulcro, nós sequer sabemos como é o rosto de Jesus, mas nós cremos que Jesus está vivo. E Ele é a nossa esperança. E um dia Ele virá para nos buscar. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos seguir durante os próximos dias firmados nessa grande promessa de que Jesus ressuscitou e um dia voltará
para nos buscar. Que toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Não vá embora sem cumprimentar as pessoas, sem abraçar as pessoas. Uma ótima semana a todos. Vão na paz de